Bom, então é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Eu sou o pastor Tiago, professor de teologia. Quero rodar nossa vinheta e já retorno para nós entrarmos no estudo de hoje. O pecado de morte. Esse é o tema que nós vamos abordar nesse estudo com vocês. E a princípio eu quero dizer que esse é um texto muito difícil, um texto complicado, até porque João, o apóstolo, ele não foi claro, ele não deixou claro que poderia ser esse pecado de morte, ele não nos deu essa lista. Uma vez que o texto não é claro, nós não podemos então afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Mas é possível nós, dentro de uma visão macro, dentro de uma exegese, nós aqui colocarmos algumas questões, algumas definições a respeito dessa questão. Nós vamos olhar a visão geral, a visão macro da Escritura para poder chegarmos nesse entendimento com vocês. Eu vou ler o texto e em seguida a gente já vai construindo esse conhecimento. O texto se encontra na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 16. Vou colocar o texto na tela para você acompanhar. Diz assim: Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, lhe pedirá a Deus e lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Verso 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Por que eu fiz questão de ler o texto primeiramente para a gente ir construindo essa ponte? Porque algumas versões troca a preposição para e coloca de, não coloca pecado de morte, ao invés de pecado para a morte. Mesmo que nós troquemos a preposição, mesmo que seja pare ou de, fica difícil porque nos parece que na Escritura nós não temos aí uma distinção entre pecado e pecado. Por exemplo, pecado que não seja grave, pecado que não gere a morte, porque pela Escritura pecado é pecado. E assim sendo, todo pecado gera morte. Todo pecado tem como resultado a separação de Deus, como consequência final, morte e condenação eterna. Então nós não encontramos esse padrão na Escritura. Mas uma vez que João ele é apóstolo, é inspirado pelo Espírito Santo, e ele assim trouxe essa preposição, nós precisamos entender o que poderia ser isso. Eu quero escolher com vocês o pecado para a morte. Uma vez que todo pecado é para a morte, porque o pecado é transgressão, como consequência ele traz isso, eu quero escolher então essa preposição, em vez de morte, pecado para a morte. Vou colocar, para você acompanhar comigo, uma tabela que nós fizemos para a gente analisar junto. Eu vou colocar na tela para você acompanhar também. Em primeiro lugar, o Código de Análise Morfológica de Robson vai nos dizer que a palavra pros é o que está no texto grego, a palavra pros, e ela é uma preposição. Preposição é uma palavra que vem antes para dar sentido a uma outra palavra, como por exemplo se você dissesse o início. Esse início fica sem sentido, mas se você disser no início ou em início, já tem sentido a frase. Então essa é a função da preposição. Logo abaixo você tem aí o dicionário grego de Strong, está em português, a notinha G4314, a palavra pros, forma fortalecida de 4253, TDNT 6720 942, vai estar é preposição. Então você tem aí em benefício de, em, perto, por, para, em direção a ou com respeito a. Nós vamos escolher a preposição para, então pecado para a morte. Visto que todo pecado é para a morte, como é que nós poderíamos identificar o que João está dizendo aqui? Nós temos alguns textos na palavra de Deus que podem nos nortear a respeito dessa questão. Porque, por exemplo, o texto ele tem basicamente duas informações para nós trabalharmos. A primeira é que o tipo de pecado que João está mencionando aqui é um pecado que pode ser visto por uma testemunha. Se esse pecado pode ser visto por uma testemunha, esse pecado pode ser facilmente identificado. Então trata-se de um pecado visível.
deve ser um pecado grave, visto que é cometido e visto por testemunhas, tem que ser uma coisa muito séria. Assim sendo, existem algumas questões na palavra de Deus que nós podemos aqui trazer para esse nosso estudo. Visto que esse pecado é cometido sobre a vista de testemunhas, para ser, inclusive, possibilitando de ser identificado, nós temos algumas questões para trabalhar. Por exemplo, nós fizemos um vídeo aqui no nosso canal que é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um tipo de pecado que nos impede de orar pela pessoa que comete. Além de ser um pecado identificado, é um pecado que nos impede de orar pela pessoa que cometeu tal pecado. Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Quero ler o texto com você que está lá em Marcos no capítulo 3, o verso 29. Eu vou colocar o texto na tela para você acompanhar, só para você entender a ideia que eu quero trazer aqui nesse estudo com vocês. Então, Marcos no capítulo 3, verso 29 está assim, está na tela para você acompanhar. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é réu de juízo eterno. Verso 30, porque eles diziam, ele tem um espírito imundo. Então perceba que esse é um tipo de pecado pelo qual não há expiação, pelo qual não existe justificação. Se esse pecado é um pecado que não possibilita a expiação, se porventura nós contemplarmos alguém praticar esse tipo de pecado, não nos adianta orar. Não fará sentido que nós oremos pela pessoa que praticou tal pecado, visto que o próprio Jesus disse que a pessoa jamais obterá o perdão e será réu de juízo eterno. Então esse pecado pode se encaixar naquilo que João está descrevendo lá na sua carta, no capítulo 5, no verso 16. Que sobre esse tipo de pecado eu peço que não ore. Ele se enquadra. Nós vamos escolher esse pecado então para colocar lá? Ainda não. Vou mencionar mais algumas questões e aí a gente vai construindo aqui esse entendimento. Há um outro tipo de pecado também que nos parece se enquadrar aqui dentro desse padrão. E aí eu vou ler o texto para a gente escolher, para a gente definir melhor o que melhor se enquadra lá naquela questão. É o texto que nós temos aqui em Hebreus capítulo 6, do verso 4 até o verso 6, que diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fizeram participantes no Espírito Santo. Esse é um crente, alguém que se converteu, porque pela descrição aqui não pode ser um ímpio. A pessoa foi iluminada, provou o dom celestial e se fez participante do Espírito Santo. Só pode ser um crente, não pode ser um ímpio, como eu vi algumas pessoas falando aí, fica meio difícil. Verso 5: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aí o verso 6: e depois caíram, sejam outra vez iluminados, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Eu analisei, vi alguns vídeos, alguns estudos, dizendo que isso aqui é o desviar, é queda. Não pode ser, queridos. Aqui tem que ser uma outra sentença, porque se for o fato de se desviar, tropeçar e etc., todos nós estamos impossibilitados de ser renovados. Porque em algum momento ou outro da nossa trajetória, nós vamos nos encaixar nisso aqui. Nós vamos tropeçar, nós vamos esfriar na fé, nós vamos desanimar, nós vamos ficar com dúvidas. Podemos até cair, ficar meses, semanas, talvez até anos caídos. Então, se for esse o caso, todos nós estamos fora de cogitação. Não há mais a remissão para nós. Mas se nós levarmos em conta o contexto em que o escritor aos Hebreus escreve, aqui nos parece ser que é a apostasia. Pois ele está escrevendo para judeus, para o povo de Israel, que estavam aceitando a fé no Messias, provando o dom celestial, foram iluminados e se tornaram participantes no Espírito Santo. Depois, por pressão dos líderes judaicos, dos líderes daquele tempo, eles estavam abandonando a verdade de forma deliberada e retornando para as práticas do judaísmo. Então, é um abandono deliberado e consciente da fé. Diferente de nós por limitações, porque somos seres carnais e seres vendidos ao pecado, nós cometemos, mas por questão de limitação da natureza. Nesse caso aqui não, é um pecado deliberado, é um pecado em que a pessoa conscientemente faz.
Ela decide não mais servir a Deus, ela se afasta e ela vai para as práticas antigas, as práticas passadas. Então, aqui parece se enquadrar melhor, porque o mesmo João que escreveu sobre o pecado de morte, ele estava na ocasião em que Jesus falou a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós cremos que se fosse o caso de ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, João, que presenciou, que era um dos discípulos mais chegados, em que Jesus, inclusive, lhes contava questões em particular, ele teria descrito que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, muitos têm colocado ela como possibilidade, ela até pode ser, mas sendo João o discípulo amado, creio eu que se fosse esse o caso, ele teria descrito como blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas visto que também é um pecado imperdoável, pode se enquadrar no que ele está descrevendo aqui. Se você vê alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não precisa orar. A pessoa cometeu um pecado que não possibilita a justificação. Será réu de juízo eterno, então não tem mais o que fazer. No caso da apostasia também, eu já comentei, já vi casos em pessoas que eram crentes, tinham sido iluminadas, participando do dom celestial, depois se tornaram satanistas, se tornaram espíritas, migraram, voltaram para o catolicismo, voltaram para as religiões de origem, antes de se converter, de se renderem a Cristo. Eu já vi esse tipo de caso. Então, a apostasia se enquadra melhor. E visto que não possibilita mais eles serem renovados, é o caminho de morte. Só vai lhes restar como consequência final a morte e a condenação. Então, esse é um pecado para a morte. Ele parece se enquadrar melhor dentro daquela questão. Agora vamos avaliar essa questão do pecado para a morte. No caso de se impedir o pecado que pode ser testemunhado, nos impede de orar, se enquadra esses dois. Não quero repetir, a blasfêmia contra o Espírito Santo e também o pecado de apostasia. Se nós contemplarmos alguém cometer esse tipo de pecado, não adianta orar. Pelo menos é a sentença que João está trazendo lá na sua epístola. Agora vamos avaliar essa questão de pecado para a morte. Nós temos alguma coisa na Escritura que pode nos clarear esta compreensão? Nós temos dois textos que podem nos ajudar a entender isso aqui. O primeiro é aquele que Paulo vai citar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, e o verso é o verso 29 e o verso 30. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. O dormem aqui é uma figura para a morte, muitos que já morreram. Então Paulo está dizendo aqui que pessoas morreram por não discernir o corpo de Cristo por ocasião da Santa Ceia. Quando foram achados, tomaram ou participaram da ceia de forma indigna. Então isso pode se enquadrar num pecado para a morte, porque visto que Paulo está dizendo que já dormiram, já morreram por conta do quê? Por conta de se tornar participante da ceia indignamente. Esse pode se enquadrar muito bem num pecado para a morte. Então, uma vez que nós também contemplarmos a pessoa fazendo isso, ele se enquadraria perfeitamente naquele que João está descrevendo lá, no impedir de orar e também num pecado para a morte. Há um outro caso que pode ser aventado aqui também, que é o caso de Safira e Ananias, que está lá em Atos, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. Também foi um pecado que trouxe morte, inclusive morte simultânea. Quero ler com você esse texto, vou colocar na tela para você acompanhar e nós finalizarmos aqui o nosso estudo. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Que Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, ele morreu. Pecado para a morte. Ele expirou. E grande temor veio sobre os que souberam disto.
Levantando-se os moços, cobriram-no e transportando-o para fora, o sepultaram. Olha o verso 7. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: diz-me, vendestes portanto aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, te levarão também a ti. E imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços acharam-na morta e levando-a para fora sepultaram ao lado do marido. Verso 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram estas coisas. Então perceba que a mentira ao Espírito Santo, fazer algo envolvendo a obra de Deus, envolvendo o homem de Deus, num contexto de reino de Deus, e mentir na presença do Espírito Santo parece se enquadrar melhor naquilo que João está descrevendo lá num pecado para a morte, porque é um pecado testemunhado, um pecado conscientemente deliberado também. A pessoa, Safira e Ananias, propôs no coração fazer aquilo, de maneira antecipada, eles maquinaram este mal e foram e executaram o pecado na presença de uma testemunha que é Pedro, que é mentir ao Espírito Santo. Logo não tinha mais o que fazer, visto que Pedro sequer se propôs a orar por eles, a interceder por eles. Então, de todos os textos que nós vimos aqui, este parece se enquadrar melhor. Mentir na presença do Espírito Santo, maquinar o mal e fazer isso na presença do Espírito Santo, incluindo testemunhas na obra de Deus. Então isso se enquadra melhor naquilo que João está dizendo. Eu não quero aqui bater o martelo e dizer que nós investigamos a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós investigamos o pecado de apostasia aventado em Hebreus, investigamos aqueles que estavam participando de maneira indigna da ceia do Senhor e investigamos o pecado de Safira e Ananias. Após olhar esses textos, se enquadra melhor esta passagem que mostra o pecado de Safira e Ananias. Visto que havia uma testemunha que viram eles fazendo isso, eles mentiram ao Espírito Santo e em seguida expiraram, morreram. Então, se eu tivesse que escolher o que poderia ser o pecado de morte, eu diria o quê? Mentir na presença do Espírito Santo. Temos que tomar muito cuidado daquilo que nós falamos na obra de Deus. Quando você pega o microfone para testemunhar, quando você pega o microfone para pregar, às vezes você fala: Deus me falou, Deus me mostrou. Temos que tomar muito cuidado, porque isso pode configurar o mesmo erro que está cometendo aqui Safira e Ananias, que aqui o pecado é a mentira. É mentir na presença do Espírito Santo. Então temos que tomar muito cuidado naquilo que nós falamos enquanto estamos com o microfone na mão na casa de Deus. Então, queridos, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero ter aqui contribuído para lançar luz a respeito desse texto, que é um texto difícil. Depois você avalie melhor os textos, depois você faça uma reflexão e vê se aquilo que nós falamos aqui de fato pode ter ajudado você. Visto que nós aqui analisamos os textos, não estamos aqui batendo martelo. Nós escolhemos o pecado de Safira e Ananias porque se encaixou melhor no pecado que João está descrevendo, que é um pecado que nos impede de interceder e é um pecado para a morte. O caso de Safira e Ananias se enquadra perfeitamente nessa questão. Então, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, ajude o nosso canal a ser bênção na vida da igreja, na vida de muitas pessoas. Então faça isso, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like nos nossos vídeos. É tão rápido você clicar lá no gostei, curtir ou não curtir, faz parte do jogo. Deixe o seu comentário também, você pode sugerir temas, você pode colocar uma opinião que às vezes nós esquecemos aqui, alguma coisa que não foi vista por nós. Então, fazendo isso você nos ajuda. E por último, você pode também compartilhar o nosso conteúdo com o máximo de pessoas possível, para ser o nosso parceiro missionário. Tendo dito isso, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Messias.